Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário aqui na Rede Século XXI a gente costuma falar sobre assuntos relacionados à doutrina da igreja. O programa Eclésia é um programa de catequese. E em diversas ocasiões, aqui no programa Eclésia, a gente conversa também sobre assuntos que a igreja está vivendo naquele período, né, da liturgia, naquele período de uma festa importante, até mesmo da data relacionada à memória litúrgica de um santo. No programa de hoje tem um pouco a ver com o período desse tempo que a gente está vivendo. O Padre Guido vai explicar já para a gente do que se trata esse tema, pois antes quero apenas dar boa noite ao Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Érico. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Quero chegar nas vossas casas com tanta alegria, com tanto entusiasmo, dar um abraço a todos, uma maneira especial para a família do Dr. Carlos Carvalho e Dona Cristina, da Juliana e da Luciana, de Bauru, e chegar com tanto entusiasmo, porque quando se fala de Deus, não há motivo de ficar triste, pelo contrário. Até quando, diácono Érico, passamos por momentos difíceis, estamos no mês dedicado para lembrar os nossos entes queridos que nos precederam na vida eterna e, portanto, como nunca, olha, podemos ter um nome ou um sobrenome diferente da família ou até da nossa nacionalidade, mas quando nós pensamos na morte, somos todos iguais. E, portanto, hoje nós falaremos exatamente, né, da importância deste tema que, digamos, mesmo sendo talvez do ponto de vista humano desagradável, ou até preferimos evitá-lo, mas ninguém pode fugir disso. É uma grande realidade que nos acomuna. Olha, Padre Guido, o senhor bem disse verdade, né? Ninguém está livre dessa realidade que é a morte, né? Agora, vamos falar sobre um aspecto também, Padre Guido, relacionado à intercessão de Nossa Senhora, sobre essa realidade, porque a gente reza isso todas as vezes que a gente reza uma Ave Maria, né? A gente não diz para Nossa Senhora interceder e rogar por nós agora e na hora da nossa morte. Esse é o tema do nosso programa de hoje, agora e na hora da nossa morte. Assim a gente conversa um pouco sobre essa realidade, né? O que a igreja ensina, como a igreja orienta, né? Primeiro, que a gente se prepare bem para a morte e como a gente pode rezar também pelas pessoas que já morreram. Isso é costume católico, é uma tradição antiga e belíssima que não deve ser perdida. E o nosso programa está aqui para incentivar esse tipo de oração, de espiritualidade também, o costume de rezar pelos mortos, né? O nosso programa Eclésia, a gente, em muitas ocasiões, você que acompanha sempre a gente, percebe que alguns assuntos são cíclicos. A gente vira e mexe, a gente volta para um assunto importante da doutrina. Esse é um deles. Nós já falamos sobre esse assunto em outras oportunidades no programa, que a gente relembra alguns tópicos e a gente sempre tenta ver um recorte diferente, uma abordagem diferente para que fique mais rico, né? A nossa catequese, que a nossa catequese fique mais rica. Mas é um assunto recorrente, a gente sempre tem que voltar a falar sobre esse assunto, pois, como eu estava dizendo, é uma tradição que não pode se perder. Nós precisamos, sim, rezar pelos mortos. Aliás, Padre Guido, antes da gente começar a falar, inclusive, sobre a Ave Maria e a intercessão de Nossa Senhora também na hora da morte, o senhor já em diversas ocasiões aqui no programa explicou para a gente sobre as obras de misericórdia, né? Que tem dois tipos de obras de misericórdia. E uma delas, né, relacionadas na lista das obras de misericórdia corporal, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo hoje aqui, né, Padre Guido? Perfeito, diácono Érico. Todos nós temos a Bíblia em casa, pode conferir tudo o que a gente vai dizendo agora. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 34 a 36, encontramos uma expressão que tomara que possa acontecer na vida de cada um de nós, né? Exatamente na hora de terminar a nossa caminhada aqui na Terra, seremos julgados por Deus, que nos poderá dizer, e tomara que diga isso: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, e você me hospedou, me ajudou, me vestiu, me alimentou, etc. Porque é o mesmo Jesus que fala: tudo que fizerdes em meu nome para qualquer uma das pessoas aqui na terra, foi para mim que vocês o fizeram. São as obras de misericórdia chamada corporal, certo, que o catecismo, através do magistério da igreja, elencou com o número de 7.
dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, alojar os peregrinos, visitar os doentes e os presos, remir os cativos dos vícios e sepultar os mortos. Antigamente, Diácono Eric, sabemos quando não existiam os cemitérios, era costume sepultar o corpo dentro da igreja. Certo. Eu sou italiano, lá na Itália tem inúmeras igrejas onde debaixo se visitam, parece até como catacumbas, né? Cemitérios imensos, tudo bem organizado e bem estruturado, porque sendo que o corpo é feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, até na hora da morte vive com Deus. Certo. Agora, ao lado das 7 obras de misericórdia chamada corporal, o magistério da igreja formulou as 7 obras de misericórdia chamada espiritual. Certo. Uma das quais também diz referência à morte. Quais são estas 7 obras de misericórdia espiritual? Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, confortar os aflitos, corrigir os que erram, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas e, última, rezar pelos vivos e pelos mortos. Certo. Porque os mortos, meus amigos, se pudessem dar uma mensagem para nós que estamos aqui na Terra, não estaria nunca pedindo de serem lembrados pelas velas, pelas flores ou pelos túmulos bonitos. Não. Tudo isso aumenta talvez aquela que nós chamamos na nossa saudade, que lamentamos a ausência deles entre nós. Mas se os mortos pudessem dar uma mensagem, estariam pedindo única e exclusivamente de serem lembrados na oração, porque a oração encurta a distância entre eles e Deus. Bom, então sepultar os mortos, né, que é uma das obras de misericórdia corporal, e rezar pelos vivos e também pelos mortos, uma obra de misericórdia espiritual. A tal ponto essa importância, Padre Guido, esse cuidado e esse zelo com os fiéis falecidos, que diversas vezes na liturgia está lá presente por rezar pelos fiéis falecidos. Nos primeiros dias de novembro, que é o que a gente está vivendo nesse período do ano, né, o senhor vai explicar certinho para a gente como é que faz para lucrar a indulgência plenária pelas almas. Daqui a pouquinho, na sequência, o Padre Guido explica para a gente. Mas houve até mesmo na história da igreja, Padre Guido, um período onde o candidato às ordens sacras, né, aquele seminarista que estava caminhando para ser padre, recebia as ordens menores, que hoje o costume das ordens menores foram reduzidas, né? No período que antecede o diaconato, a pessoa recebe o leitorato e o acolitato, né? Acólito e leitor. Mas tinham outras, né? Outras etapas. Inclusive, durante um período da história da igreja, uma dessas etapas tinha a ver com o que o senhor está dizendo aqui agora. Não era bem o ofício de um coveiro, como a gente tem hoje, mas mais ou menos alguém que cuidado também era escolhido dentro da igreja para cuidar desse serviço de sepultar os mortos? Perfeito. O nome era o Ministério do Hostiariato. Certo. Isto é, o candidato ao sacerdócio recebia simbolicamente as chaves da igreja e é responsável para abrir e para fechar. Porque não se tratava só de abrir, porque tinha um rito, uma cerimônia, uma missa, etc., mas também para um enterro. Porque, repito, os mortos eram todos sepultados dentro da igreja. Quando começou a aumentar o número dos mortos e não cabiam mais, foi aí que, Diácono Eric, a igreja achou por bem construir fora do centro urbano uma área dedicada à sepultura dos mortos, mas com dentro também uma igreja. É verdade. Certo? Se nós notamos até os antigos cemitérios, estão sempre com uma igreja ou uma capela. Porque, repito, estamos falando do corpo humano feito à imagem e semelhança de sagrado. Isso fica bem claro o que o senhor está dizendo, mas vale aqui ressaltar. O cemitério então é um espaço de oração, nasceu dentro dessa cultura católica, obviamente, especialmente no Ocidente, como a gente conhece, mas é um lugar de oração. E nos primeiros dias
de novembro é um tempo específico para isso que a igreja separa, né, no ano litúrgico para rezar pelos mortos. E já o Padre Guido vai explicar, já explicou algumas vezes, mas nunca é demais, como é que a gente faz para rezar pelas almas nesse período, a ponto de lucrar as indulgências. Já. Mas antes, Padre Guido, queria um comentário do senhor sobre 2 assuntos. Sim. O primeiro deles, São Paulo vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Ele escreveu isso lá na carta aos Romanos. O que ele quis dizer com isso? Essa é a primeira pergunta. Sim. Segundo, o senhor já falou alguma coisa rapidamente aí, do embasamento bíblico para a gente pensar no cuidado com os mortos e tudo mais. E eu queria emendar nessa pergunta, também pedindo ao senhor, que é especialista no assunto de Bíblia, se há um respaldo bíblico que nos faz acreditar ou deixar de acreditar, de acordo com o ensinamento da igreja, no que diz respeito à reencarnação, né? Que é um assunto que está próximo do que a gente está conversando, então eu já aproveito e tiro essa dúvida de uma vez por todas. O que a igreja diz sobre a reencarnação, se existe ou não, e o que o São Paulo quis dizer com o salário do pecado é a morte? Perfeito. Então, São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, com 3 palavras em língua latina, ele escrevia também em língua latina, né? Diz o seguinte: stipendium peccati mors. Em português, o salário, o stipendio, o salário do pecado é a morte. Certo. Pelo fato que nós pecamos, morremos. Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Daqui a pouco falaremos melhor qual é a motivação pela qual esta palavra da hora da morte foi encaixada na oração da Ave Maria. É verdade. Você vai explicar já para a gente. Vou explicar isso muito bem. Portanto, gente, pelo fato que existe o pecado, nós morremos. E ninguém escapa desta regra geral da vida. A morte significa o término de qualquer atividade aqui na Terra. A Igreja nunca aceitou e nunca aceitará uma teoria diferente desta verdade de fé. Certo. Por exemplo, a reencarnação, defendida pelo grupo espírita, por exemplo, ou se nós quiséssemos viajar neste instante de uma maneira virtual no Oriente, pelos hinduístas ou pelos budistas, que têm um caminho mais ou menos parecido. O que eles dizem, como os espíritas? Na hora da minha morte, a minha alma, com os seus defeitos, com a sua fraqueza, com os seus limites, passa para o corpo de um bebê que está nascendo neste instante, até se purificar, como também aconteceu quando cada um de nós nasceu, carregou dentro de si os pecados, a fraqueza de água. Gente, tenhamos um grande respeito, mas não é este o ensinamento de Deus, nem do magistério da Igreja. E onde é que encontramos agora o respaldo bíblico? Todos têm a Bíblia em casa. Podem abrir logo na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, onde está escrito que cada um de nós morre só uma vez e logo após a morte haverá o julgamento por tudo que nós conseguimos semear e colher durante a nossa vida. Então, esse entendimento bíblico na qual a igreja, obviamente, deixa bem claro que não faz parte da crença católica acreditar em reencarnação, e sim da ressurreição, né? Que é bem diferente. Quer dizer que um dia viveremos na glória eterna, né? Eternamente na presença de Deus, que é muito diferente de reencarnar aqui nessa terra. Hebreus capítulo 9... versículo 27. Hebreus 9, 27, lá está o entendimento e o ensinamento bíblico para isso. Perfeito, né? Que é um ponto dogmático, que não é um ponto de vista ou um utópico, mas dogmático, verdade de fé revelada na Sagrada Escritura. Portanto, nós ressuscitaremos do mesmo jeito como Jesus ressuscitou. Podemos afirmar que Jesus foi o pioneiro. Como aconteceu com ele, ressuscitaremos nós também para uma vida eterna, onde, na pátria do céu, como nós sacerdotes rezamos na hora da Santa Missa,
ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Muito bem, Padre Guido, entendido então até esse ponto, a gente vai para o primeiro intervalo, né? Lembrando, como São Paulo afirma, que o salário do pecado é a morte, como o Padre Guido já explicou, a morte entrou no mundo devido ao pecado, mas a morte existe, e diante dela, o que nós podemos fazer, né? A gente fica impotente, pequenos diante da morte, mas nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, né? Ele é Deus, maior, portanto, que a morte, e de que maneira nós temos que responder diante da morte, e como nós podemos, inclusive, rezar. Já na volta, no próximo bloco, o Padre Guido explica para a gente como faz para lucrar, ganhar, alcançar as indulgências plenárias para os fiéis falecidos. Se você tem alguém da sua família, um amigo que faleceu, como é que você faz para rezar para ele, para que ele possa, inclusive, lucrar a indulgência plenária, o que significa isso? E logo na sequência, o Padre Guido explica para a gente a oração da Ave Maria, que também entrou esse pedido, né, esse momento, na hora derradeira que todos nós enfrentaremos, o auxílio de Nossa Senhora, como isso acontece, como isso é possível, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já, tem muito assunto interessante. Ó, no próximo bloco já o Padre Guido explica sobre lucrar as indulgências, tá certo? A gente volta já já.